Olá! Hoje é sexta-feira, dia de resenha do Mundo Político. Então vamos aos destaques da semana. A Polícia Federal conclui o inquérito da tentativa de golpe de Estado. A investigação aponta um plano de assassinatos de Lula, Alckmin e Moraes. Jair Bolsonaro e mais 36 pessoas são indiciadas. A cúpula do G20 é encerrada no Rio de Janeiro. O documento final inclui a aliança contra a fome e a pobreza e compromissos climáticos. Participam da resenha de hoje Andréa Zaguri e Heitor Peixoto. Olá, Vivian. Olá, Andréa. Olá, Heitor. Olá, Vivian. Vamos lá, né, gente? Resenhar que essa semana foi quente. Vamos lá. O Brasil recebeu na segunda e na terça, no Rio de Janeiro, a reunião de cúpula do G20 com a presença de lideranças dos 19 países membros, mais a União Africana e a União Europeia. No primeiro dia, o presidente Lula lançou a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, que teve uma adesão bem sucedida, né, Heitor? Pois é, um balanço positivo apontado pela imprensa nessa frente especificamente. As reportagens sobre o G20 colocaram o lançamento dessa aliança como a principal iniciativa do governo Lula durante essa cúpula das nações mais ricas aí do mundo. Isso fica evidente, inclusive, na adesão que a gente viu dos países. Olha só, na semana passada, na sexta-feira da semana passada, eram 41 países que estavam engajados nessa questão. Aí o governo brasileiro fez ali uma série nova rodada de adesões aos países e dobrou a quantidade de apoios. 82 países, portanto, estão aí nessa frente de enfrentamento à fome e à miséria. Eles se comprometem, portanto, com iniciativas locais nos próprios países, portanto, de enfrentamento aí dessa questão da fome e da pobreza. E tem outras nações como a Noruega, por exemplo, que está disposta a financiar iniciativas até de outros países. Isso também foi noticiado aí pela imprensa, não só projetos locais da própria Noruega. E novos países podem, inclusive, se juntar nesse esforço. O governo brasileiro está projetando aí, atingir uma marca de 100 países engajados nessa aliança. E olha só, um único banco, o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, anunciou 25 bilhões de dólares, equivalente a 150 bilhões de reais, para financiamento de projetos na América Latina e no Caribe. É um banco, e são 9 instituições financeiras que também estão apoiando essa aliança. Agora, o desafio é grande, né? Os indicadores que a gente tem neste momento, ligados à fome e à pobreza, eles vinham em queda no mundo, mas voltaram a subir às vésperas do início ali da pandemia. Hoje, a gente fala de mais de 700 milhões de pessoas pelo mundo passando fome. O presidente Lula fez, inclusive, uma analogia para exemplificar a dimensão desse desafio. Ele disse o seguinte, que é como se as populações de Brasil, México, Alemanha, Reino Unido, África do Sul e Canadá somadas estivessem passando fome na atual conjuntura. Então, o governo Lula está apostando alto aí nessa questão da aliança, que as políticas possam cobrir uma faixa de 500 milhões de habitantes por todo o mundo. E aí são programas de transferência de renda, programas de merenda escolar e também de saúde materna e da primeira infância são as iniciativas prioritárias aí dessa aliança. Bom, e Lula fez um discurso em que ele incluiu alguns pontos para além da defesa, né, da aliança. Ele falou de taxação dos super ricos do mundo, falou por uma reforma da ONU, de defesa da democracia contra a disseminação de discursos de ódio. Não é? O papel do Lula foi muito propositivo o tempo todo, como quem está recebendo o G20. Né? Na verdade, ele também falou no discurso dele sobre essa questão da fome, que o Brasil ainda está inserido no mapa da fome, e ele prometeu que até 2026 o Brasil melhoraria esses índices e sairia desse mapa. Em relação à questão mundial, ele ressaltou que o mundo vive hoje um número grande, né, o maior número de conflitos armados desde a Segunda Guerra Mundial. Também ressaltou a maior quantidade de deslocamentos forçados em função de guerras também e dos fenômenos climáticos extremos. O presidente Lula criticou as desigualdades econômicas, segundo ele, geradas pelo neoliberalismo, e que essa política neoliberal causaria ódio e ameaçaria as democracias. O presidente Lula defendeu a taxação dos super ricos, como você colocou, seriam as operações financeiras
realizadas pelos super ricos, seria 2% sobre o patrimônio total desses indivíduos super ricos, e esse valor seria usado para diminuir em ações que possam diminuir as desigualdades no mundo. O presidente aproveitou a presença dos líderes, Vivian e Heitor, para poder reforçar um antigo pleito do próprio presidente e do governo dele, que são as reformas, a reforma dos organismos internacionais. No caso, por exemplo, do Conselho Geral da ONU, Conselho de Segurança da ONU, incluindo aí um papel mais relevante dos países emergentes, inclusive o Brasil. Bom, o documento final assinado pelos países do G20 foi fechado em 2 dias de reunião, depois de algumas resistências e pressões. Foram 5 tópicos, Heitor. 5 tópicos pormenorizados em 24 páginas, construídas em um acordo que não acontecia há 2 anos aí no G20. A declaração ela foi negociada, na verdade, ao longo dos últimos meses. Tem uma matéria da BBC Brasil, lembrando que essa construção ela ignorou restrições inicialmente colocadas, por exemplo, pela Argentina, que se colocava contra alguns dos termos que estavam sendo discutidos. Por exemplo, a taxação dos super ricos, que a Andréia falou, a questão da igualdade de gênero e a questão do empoderamento das mulheres. Apesar dessas discordâncias da Argentina, o nosso país vizinho ele assinou o documento, aprovou o documento final sem indicar ali nenhuma ressalva. Então isso aí também foi noticiado aí durante essa semana. Agora, citando aí os 5 pontos, né? A situação econômica e política internacional é um deles, a inclusão social e combate à fome, como a gente já comentou, a reforma das instituições, né, André, que você mencionou, das instituições de governança global, tem também a inclusão e eficácia dentro do G20, inclusão, quer dizer, acesso a países que normalmente não têm acesso a esses organismos internacionais, e desenvolvimento sustentável e ações climáticas. Esse último ponto, especialmente, pessoal, ele veio com um sentimento de alerta, na verdade, de incertezas. Por quê? Tem preocupações aí de curto prazo, porque o futuro da agenda ambiental no mundo ele está nessa situação aí de um compasso de espera por causa da eleição de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, novo presidente aí que vai assumir a partir do ano que vem. Porque, na verdade, quando o Trump assumiu o seu primeiro mandato, ele abandonou todas as tratativas ambientais, o Acordo de Paris, enfim. Agora, apesar disso, o G20 ele se comprometeu com ações para conter o aquecimento global, implementação dos dispositivos aí do Acordo de Paris, os esforços para redução de emissões e também para limitar o aumento da temperatura a 1,5 graus. A BBC Brasil lembra que as ações do G20 nessa seara têm sido objeto de críticas, até mesmo da ONU, que defende cortes mais ambiciosos na emissão de gases, porque a gente já está vivendo uma situação de que a temperatura pode aumentar até 3 graus ainda dentro deste século. E 77% das emissões são dos países que participaram aqui, que vieram ao Brasil para as discussões do G20. Então, tem todo um contexto aí também de dificuldades no caminho. Só para explicitar isso que você falou, Donald Trump foi eleito, né, foi reeleito. Na verdade, é eleito, mandato, não é? Vai para o segundo mandato, mas não é reeleição. Mas quem veio ao G20 foi Biden, né, que foi derrotado como era a vice dele que estava concorrendo, mas que foi derrotado. Então, e as premissas dos democratas são bem diferentes dos republicanos sobre esse assunto. Trump assume em 20 de janeiro, então, mas até por enquanto, então, os compromissos estão colocados, estão referendados. Tem que saber se os Estados Unidos vão ter o esforço de cumpri-los a partir da chegada de Trump ao poder novamente. Bom, o G20 nem tinha acabado e uma notícia deixou o país boquiaberto. Na manhã da terça-feira, a Polícia Federal prendeu 4 militares de alta patente e um policial federal acusados de planejar, no final de 2022, a morte do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, do vice Geraldo Alckmin e do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E ontem, depois de uma série de revelações, a Polícia Federal anunciou o indiciamento de Jair Bolsonaro e mais 36 pessoas na investigação do golpe de Estado. Mas vamos por partes. Andréia, conta para nós quem são os presos e no que a Polícia Federal se baseia para fazer finalizar o inquérito com informação dessa gravidade. Sim, olha só, Vivian, foram 2 anos de investigação.
Você mesmo já falou que a imprensa divulgou essa semana, desde terça-feira, está falando bastante sobre esse assunto, então as informações que a gente vai trazer aqui são informações tiradas da imprensa. Segundo, a imprensa e a Polícia Federal, ela se baseou para chegar a essa conclusão dessa organização que queria dar o golpe e impedir a posse do presidente Lula e manter o presidente Jair Bolsonaro no poder. Para chegar a essa conclusão, ela analisou, a Polícia Federal, sigilo telefônico, computadores, dados fiscais dos envolvidos, com autorização do Supremo Tribunal Federal, e também informações do ex-ajudante de ordens do presidente Bolsonaro, Mauro Cid, ele que fez delação premiada. Essa organização teria um plano para assassinar, como você falou, o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Inclusive, esse caso do ministro havia cogitação de ser uma morte por explosão. Ou seja, são acusações seríssimas que a Polícia Federal agora traz à tona. Essa organização, teria se reunido depois da eleição na casa do general Braga Neto, que foi ministro do Jair Bolsonaro e que era vice dele na chapa para a eleição, num plano que foi denominado por eles Punhal Verde e Amarelo. Ele teria tido essa reunião onde eles falaram sobre isso. Sobre o planejamento dos assassinatos, foram presos 4 pessoas, 4 militares. Mário Fernandes, general da reserva, os tenentes-coronéis Hélio Ferreira Lima, Rafael Martins de Oliveira, Rodrigo Bezerra de Azevedo e o policial federal Vladimir Matos Soares. Segundo a imprensa e a própria Polícia Federal, eles se basearam para chegar a essa conclusão em evidências de mensagens trocadas por WhatsApp, onde se falaria em financiamento de logística até para a vinda de pessoas a Brasília, nos atos de 8 de janeiro, documentos encontrados em um HD externo e vestígios de localização de telefones celulares dos envolvidos. Tem um registro também de que esse documento, o Punhal Verde e Amarelo, foi impresso no Palácio do Planalto, não é? Eles chegaram a essa evidência por conta de exame de equipamento. Lembrando que tudo é uma investigação ainda, né? Isso vai ser levado, o Heitor vai comentar, vai ser levado à Procuradoria-Geral da República, já foi levado e isso vai gerar uma investigação mais rigorosa. A íntegra está em sigilo ainda, mas de fato tem essa informação de que foi impresso né, no próprio Palácio do Planalto, levado ao Palácio da Alvorada, que é a residência oficial do presidente da República. Né? Mas e esses desdobramentos? Né? Daí, assim, esse foi o fato, não é? E o que a Polícia Federal disse sobre as bases dessas prisões. E daí? Pois é, Vivi, tem vários desdobramentos aí, vamos por partes aqui também, que é um assunto que logo surgiu, assim que essa questão chegou aí nos jornais, foi que a delação premiada do ex-ajudante de ordens, o tenente-coronel Mauro Cid, poderia ser anulada por possíveis omissões dele em depoimentos anteriores aí às autoridades do judiciário. O Mauro Cid, inclusive, foi um dos indiciados, um dos 37 indiciados aí nesta semana. Na última terça, ele tinha negado à Polícia Federal ter conhecimento, ele e o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro terem conhecimento da trama para matar Lula, Alckmin e o ministro Moraes. Inclusive agora, enquanto a gente está gravando, parece que ele está dando uma entrevista aí à Globo News, e o advogado, na verdade, e dizendo que o Mauro Cid disse a Alexandre de Moraes nesse depoimento que Bolsonaro sabia sim do plano de executar essas autoridades. Estão confirmando aí que o Mauro Cid e o próprio presidente Bolsonaro tinham conhecimento aí desse plano. O Mauro Cid foi chamado na quinta-feira, né, para esse depoimento, ele ficou frente a frente ali com Alexandre de Moraes, e nessa sexta a imprensa noticiou que o Mauro Cid ele chegou a ir para esse depoimento levando uma mala de pertences para prestar esse depoimento e deixou as contas de casa pagas. Por quê? Porque ele temia ser preso nesse depoimento da quinta-feira. Foi o 13º depoimento de Mauro Cid e durou aí 3 horas. Ao fim do depoimento, o ministro Alexandre de Moraes considerou que as omissões de Cid de outros depoimentos tinham sido sanadas, de fato ele tinha prestado informações relevantes para a investigação e, portanto, que o acordo de delação estava mantido. Mauro Cid voltou para casa e não precisou ficar. Aparentemente, talvez a maior informação seja realmente
o conhecimento de Bolsonaro dos fatos. Exatamente. Agora, sobre as prisões já ocorridas nesta semana, que a Andréa mencionou aqui, dos militares de alta patente, a colunista do jornal Globo, a Bela Megali, ela falou em como esse episódio foi recebido na cúpula das Forças Armadas. Segundo ela, as autoridades receberam tudo isso com surpresa, decepção e tristeza, palavras aí que ela mencionou na coluna. Que esse episódio traz também, nas palavras da reação dos militares, um estrago terrível para a imagem das Forças Armadas, em especial do Exército. E também ganhou destaque nesse pacote a tentativa de aliados de Bolsonaro de minimizar tudo que está acontecendo, tudo que a gente está tomando conhecimento agora. Olha só, o senador Flávio Bolsonaro, nas redes sociais, ele disse que, olha só, que palavras dele, por mais repugnante que seja pensar em matar alguém, isso não é crime. Ele foi respondido pelo decano do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, dizendo que a tentativa de golpe de Estado em si já é um crime consumado. Palavras aqui do ministro. Quando se faz um atentado contra o Estado de Direito e ele se consuma, o Estado de Direito, portanto, já não mais existe. Então, segundo Gilmar Mendes, é óbvio que é preciso punir a própria tentativa da impetração de um golpe contra o Estado de Direito. Inclusive, Heitor e Viviane, no Código Penal, existe a tentativa, com emprego e violência grave, ameaça de impedir ou restringir o exercício dos poderes constitucionais ou tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. Está no nosso Código Penal brasileiro. A pena, no caso desses crimes cometidos, que seria a abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, e ainda organização criminosa, né, que é o que pode ser que eles sejam também envolvidos nesse tipo de crime, seria 20 anos de prisão para os dois que eu falei e mais organização criminosa, 8 anos de prisão, total 28 anos de prisão. Agora, só complementando também, André, o Gilmar Mendes também ele reforçou que não faz sentido se falar em anistia para os condenados pelos ataques do 8 de janeiro, a pauta da anistia que já tinha sido desidratada dias antes, quando um cidadão catarinense, o Francisco Vanderlei Luiz, lançou explosivos na sede do Supremo e depois ele mesmo acabou se matando ali em frente ao STF. Agora, Heitor, por fim, a Polícia Federal anunciou o indiciamento de 3 figuras centrais no governo Bolsonaro, o próprio Jair Bolsonaro, o general Heleno e o general Braga Neto, que foi vice de Bolsonaro na disputa de 2022. Pois é, todos aí nessa lista. O relatório final da investigação da Polícia Federal já está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, que deve remeter tudo isso para o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, na segunda-feira. E o ministro Moraes parece que, pelo que está se noticiando, vai manter o sigilo sobre essas mais de 800 páginas aí dessa investigação. O Procurador-Geral da República, por sua vez, ele vai analisar o documento e ele tem vários caminhos que ele pode adotar. Um deles, arquivar a investigação, ou seja, considerar que ali não há indício de crime e engavetar tudo. Pode pedir a produção de mais provas, se ele considerar que isso seja necessário, e pode oferecer denúncia ao STF contra os indiciados. Se o STF aceita a denúncia do PGR, esses indiciados aí sim viram réus e passam a responder por esses crimes que a Andréa mencionou. A imprensa ela noticiou que, se houver denúncia pelo PGR, deve ficar para o ano que vem, inclusive já está se falando em fevereiro por causa do recesso do Judiciário. O Gonet, o Procurador-Geral da República, ele considera imprescindível uma análise detalhada desse relatório, como eu falei, são mais de 800 páginas, para que o caso avance de forma sólida, evitando falhas processuais em um tema de tanta repercussão como é a possível responsabilização de um ex-presidente da República. Sim. E, Andréia, tem também, nós falamos sobre aquele aspecto da anistia, não é? E tem Exatamente. também essa questão aí, parece que houve uma mobilização dentro do Congresso em relação uma a isso. mobilização política em relação à possível anistia das pessoas presas no 8 de janeiro. Os vice-líderes do Centrão pediram para arquivar, ao lado do líder do governo na Câmara, José Guimarães, os 20 vice-líderes do governo, entre eles a deputados de vários partidos que integram o Centrão, assinaram um pedido para o Arthur Lira arquivar o projeto que propõe anistiar de crimes políticos e eleitorais relacionados às manifestações de 8 de janeiro. É aquilo que você falou, não é? Isso aí vem como talvez uma pá de cal em cima dessa tentativa, dessa possibilidade de se aprovar a anistia no Congresso. Já tinha, essa pauta já estava prejudicada pela questão do atentado lá no Supremo Tribunal Federal. Né?
Bom, e essa semana a Câmara dos Deputados finalizou a votação do projeto que cria regras para destinação e prestação de contas das emendas parlamentares, sejam individuais, de bancadas ou comissões. Os deputados recuperaram trechos do texto original que haviam sido modificados no Senado, como a obrigatoriedade de destinar pelo menos 50% das emendas de comissões para a saúde e a redução de 10 para 8, o número máximo de emendas que podem ser indicadas por bancadas. E agora vai a sanção do presidente Lula, André. Então, Vivi, é importante só a gente ressaltar e lembrar que a prioridade desse projeto do Senado e também da Câmara dos Deputados é priorizar a transparência no uso dessas emendas, tanto de quem vai ceder as emendas, de quanto quem vai receber as emendas. É uma exigência feita pelo Supremo Tribunal Federal em agosto do ano passado, quando o Supremo resolveu suspender as emendas parlamentares em função da possível falta de transparência. O site Poder 360 trouxe uma análise sobre essa questão desse projeto já aprovado na Câmara e uma nota técnica da própria consultoria do Senado avaliando que esse projeto não atendeu completamente às exigências do Supremo no que diz respeito à questão da transparência dos recursos. A nota da nota técnica da própria consultoria do Senado cita 2 pontos, aí eu vou trazer os 2 aqui agora, de destaque, que seriam as emendas de comissão, que apesar delas serem emendas definidas pelas comissões temáticas, elas, no final das contas, na prática, os deputados e senadores escolhem para onde o dinheiro vai, mas elas são destinadas sem serem identificadas. Não fica sem autoria, sem não é autoria. isso? Essa que é a questão, Sim, né? a autoria é a comissão temática da Câmara ou a comissão temática do Senado. As de bancada é o mesmo problema. Mesmo problema. Agora, e as emendas PIX também vêm sofrendo críticas e agora também pela consultoria técnica do Senado, críticas no seguinte sentido, elas são repassadas para o caixa direto das prefeituras. E nesse caso, elas não passam pelas exigências, burocracias exigidas por outras emendas. Burocracias essas com o objetivo de, como a gente já falou, dar transparência de onde esse recurso vem, para onde esse recurso vai. O que dificulta é o rastreio, no caso das emendas PIX. Não é possível saber se elas realmente são aplicadas aonde deveriam ser aplicadas. Como você mesmo disse agora, o projeto segue, o texto segue para a sanção do presidente Lula, e aí pode haver novos desdobramentos, a gente vai aguardar, para ver o que a imprensa traz nesse sentido. O Supremo vai achar disso. Bem, o grupo que articula a proposta de emenda constitucional e já conseguiu mais de 230 assinaturas pelo fim da escala de trabalho 6x1, só deve protocolar o texto no fim de fevereiro ou início de março, viu? Uma estratégia para evitar que o projeto sofra um revés na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, hoje comandada pela bolsonarista Carol de Tone, do PL de Santa Catarina. Essa semana, Marcos Soalheiro conversou no Mundo Político com o jurista e professor do Direito do Trabalho da USP, Jorge Souto Maior, que comentou a importância do movimento popular que levou a PEC ao Congresso. A importância é trazer à tona um tema que é recorrente, histórico, da classe trabalhadora, que é essa luta pela redução da jornada de trabalho. Só que, nesse momento histórico, essa demanda vindo diretamente da classe trabalhadora, sobretudo das pessoas que atuam em atividades mais precarizadas, de forma genuína, espontânea, isso tem uma força muito grande, porque não foi uma ideia estabelecida nos campos doutrinário, acadêmico, político, são os trabalhadores e trabalhadoras falando das suas próprias vidas e dizendo abertamente, não aguentamos trabalhar mais nessas condições. Bom, o corte de gastos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o pacote que definirá onde serão cortadas as despesas orçamentárias de 2025 sai entre segunda e terça-feira da semana que vem. O anúncio vem sendo adiado há semanas. De acordo com Haddad, a minuta com todos os pontos e redação do corte serão
repassados, incluído aí o acordo feito com o Ministério da Defesa, que incidirá sobre os benefícios dos militares. Lembrando que os benefícios dos militares foram poupados em 2019, quando foi aprovada a reforma previdenciária. Haddad também confirmou que o governo deverá bloquear 5 bilhões do orçamento de 2024 para cumprir a meta do arcabouço fiscal. E a gente mostrou aqui uma semana de assuntos muito importantes, como a cúpula do G20 e a conclusão do inquérito do golpe de Estado pela Polícia Federal. Mas, não menos importante, essa foi também a Semana da Consciência Negra. Ontem, Heitor ouviu a professora e historiadora Lucimar Felisberto, que trabalha com pesquisa e escreve sobre história social da escravidão, né, Heitor? Pois é, como historiadora, né, Vivian e Andréia, e professora também, ela é professora da rede pública, ela já vinha atuando há bastante tempo com pesquisas aí sobre o período da escravidão e desdobramentos dessa população que foi escravizada depois da abolição, os impactos daquele momento sobre essas pessoas que saíam ali dessa condição de cárcere. A tese aí de doutorado dela, por exemplo, tratou da chegada dessa população recém-libertada ao mercado de trabalho ali no fim do século XIX, né? Todas as implicações aí, desafios e por aí vai, que a gente pôde conversar com ela. Esse movimento de pesquisa dela despertou uma curiosidade pessoal de recontar a história da própria família, né, Vivian? E no livro que ela escreveu sobre isso, ela começou falando, inclusive, da netinha dela, que nasceu em 2016, e ela, segundo ela, representando aí nas palavras dela, é a 6ª geração de um preto chamado Felisberto, nascido livre, ele, mas de uma mãe ainda escravizada, no caso aqui. Esse nome Felisberto, que ela remete aí desse antepassado, virou, inclusive, o sobrenome de todos os que vieram depois dele, né? Foi apropriado como sobrenome de todos os familiares, e o livro se chama A Saga dos Felisbertos. Agora, dentre outros pontos, ela nos contou exatamente da dificuldade de acesso, de chegar aos documentos oficiais, não só da família dela, mas no contexto geral da população negra, que muitas vezes é esquecida nos registros históricos e oficiais. Então, isso aí foi um desafio importante que, inclusive, fez com que ela tivesse que recorrer, muitas vezes, à história oral, a revisitar locais em que a família esteve ou morou, para poder recriar essa história. Mas, para além do direito à memória, tão importante para todos nós, Vivian e Andréia, ela defendeu também, nessa nossa conversa, a busca de conquistas adicionais, para além daquelas alcançadas pelas chamadas pautas identitárias. Vamos ver aí o que disse a historiadora Lucimar Felisberto. A gente precisa ter pessoas negras em outros pontos estratégicos da sociedade brasileira, né? A gente precisa agora preparar espaços para que a multidão de pessoas negras que estão saindo da faculdade com diplomas de advogados, de médicos, de jornalistas, de historiadores, de gestores públicos, de arquitetos. As pessoas precisam ter espaço de atuação. Os progressistas, agora interessados em outras pautas, eles não estão abandonando as pautas identitárias. Eles estão observando essa outra necessidade de acomodação dessas pessoas, de nós que agora temos capacidade técnica, inclusive, de ocupar outros postos de trabalho. É isso aí, a resenha do Mundo Político termina aqui com essa fala de quem entende do que está dizendo e que todos nós esperamos que, não é, isso avance, que realmente as oportunidades para o povo negro avance no país. E que bom que isso foi pauta da sociedade mais uma vez, né, Vivi, essa semana. Com certeza. É isso, gente. Obrigada, Heitor. Obrigada, Andréia, pela parceria, por mais essa parceria de sexta-feira. Obrigado a todos, um abraço. E segunda, já sabe, o Mundo Político volta com entrevistas inéditas e na sexta que vem tem mais resenha. Até lá.